A porta tá fechada? Tá. Tá. Eu saí, eu não lembro se eu fechei. Não, vamos esperar mais um pouquinho, daqui a pouco a gente começa, né? Esperar mais um Graça pouquinho, de ver se Deus, entra. pedindo a intercessão de José e Maria de Nazaré. E vai acontecer um novo Pentecoste. Olha aqui. Tá. Estamos começando? Vou esperar mais um pouco. Amém. Vamos começar, né? Para a glória de Deus. Por meio de José e Maria de Nazaré, vamos começar. Olha a Dai aí. A Dai? É a Dai e aqui é a Lu. Acho que é a Lu. É a Luana. Amém. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Hum. É bom dia, a gente faz boa noite, hoje é bom dia. Bom dia. Bom dia. Deus abençoe cada um de vocês. Um ótimo final de semana também. Né? Que o Senhor Deus possa aí estar abençoando o seu dia, o seu lar, a sua família, pelas virtudes ocultas da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Feche os teus olhos um pouquinho ou simplesmente medite a paixão de Cristo por meio da crucifixão, da cruz. Tenha a visualização da cruz de nosso Senhor diante dos teus olhos neste momento, ou o próprio Jesus misericordioso. O mês de julho é um mês que a Santa Igreja ela dedica ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor. Então nós pedimos sim a intercessão de Nossa Senhora do preciosíssimo sangue e que o preciosíssimo sangue do Senhor possa recair sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família, principalmente nesse tema que nós vamos estar falando hoje, o sexto mandamento. Então nós pedimos, por intercessão da Santíssima Virgem, Nossa Senhora do preciosíssimo sangue, que de fato esse sangue do Cordeiro imolado, o sangue do justo, ele possa recair sobre a sua casa, trazendo cura, trazendo libertação, mas principalmente trazendo a conversão da alma, a mudança de mentalidade, nos curando de todas as falsas enfermidades, nos curando da praga do aborto, da chaga purulenta do aborto, sim, nos curando, né, dessa prática homicida de assassino. Então que o sangue do Senhor possa ser aspergido sobre toda a nossa nação, sobre as nossas dioceses, sobre o nosso estado, as nossas paróquias e sobre os nossos lares, para que de fato tire do coração do homem esse espírito homicida, tire do coração da mulher também esse espírito de depravação, esse espírito de uma sexualidade desregrada. Nós pedimos, Senhor, pela sua intercessão, sim, pelo teu preciosíssimo sangue, mas também pelos santos, Senhor, que viveram a pureza, que viveram a castidade. Pedimos pela intercessão do glorioso e do justo São José. Lembra-te, ó Deus, da castidade deste varão. Lembra-te, Senhor, da pureza de Santa Maria Gorete. Lembra-te, Senhor, da pureza dos teus santos e santas, dos teus virgens, Senhor Jesus, dos teus prediletos, Senhor, dos teus sacerdotes, Senhor Jesus, e concede-nos a graça da conversão, a nossa nação, as nossas famílias, Senhor. Tira do coração das famílias, do centro das famílias, a pornografia, a sexualidade desregrada, os vícios, Senhor. Concede-nos, no lugar dos vícios, Senhor Jesus, a prática das virtudes, Senhor Deus. É o que nós te pedimos, Senhor, nesta manhã de sábado. É o que nós te pedimos, Senhor, insistentemente, Senhor. Nós pedimos, Senhor, concede-nos a graça, a fortaleza, o entusiasmo para viver as virtudes, Senhor Jesus. As virtudes, Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. José e Maria de Nazaré, rogai por nós. Amém? Agora estamos preparados, abastecidos, agora estamos aí munidos com a graça de Deus, com o Espírito Santo, né? Claro que vamos permanecer clamando o Espírito de Deus, né? Em oração, em súplicas, em gemidos inefáveis, como nos pede a Sagrada Escritura, para estarmos repletos. Dai,
Deus abençoe. Nós também estamos bem. Lu, Graças a Deus. louvado seja Deus pela sua vida, pela sua família. Que todos que vão estar assistindo essa live possam receber das bênçãos de Deus, nosso Senhor. Amém? Então vamos para o nosso tema hoje, o 6º mandamento. Não pecar contra a castidade, que envolve muita coisa. Nós queremos trazer aqui para vocês a luz, o brilho da castidade, trocado em miúdos, é claro, trocado em miúdos. Porque é um mandamento muito extenso, muito vasto, né? Onde afeta desde a nossa afetividade. Né? Desde a nossa afetividade nós estamos aí envolvidos com este 6º mandamento. Amém? Amor, já leio a palavra agora? Qual passagem? Romanos, aquela que eu li para você. Não, ainda não. Depois? Depois. Tá bom. Você quer falar alguma Depois. coisa já ou eu vou seguindo? Vai seguindo. Tá bom. Mas depois... O que você vai ler aqui? Não, e vamos começar falando que é castidade, né? Sim. Para a gente poder entender, como o Ayrton falou, o 6º mandamento é algo muito extenso, mas nós vamos começar a falar sobre a castidade, né? Então, o que é a castidade, né? O que é a castidade, por que devemos vivê-la e quais estados de vida que vivem a castidade? Será que casado vive castidade também? Né? Entender que castidade não está totalmente ligado à só sexualidade. Né? Castidade não é igual à sexualidade. E castidade não é o mesmo que virgindade. É diferente. É diferente, não é? Não, pode falar. Não, aí a gente vai entender. Porque se castidade não é igual a sexo, não está ligado, tem a ver sim, mas não está totalmente ligado, então é óbvio que não está totalmente ligado à virgindade. Sim, porque a virgindade, nós podemos dizer que é algo natural, né? É do corpo, né? É algo físico, digamos assim. Né? Para a gente ter um exemplo, né? E já a castidade não, até porque a castidade ela é uma virtude. Né? E a castidade ela começa a ser vivida na alma, no interior. Né? Então, a virgindade, por ser algo natural, né? Eu perdi... Silencioso, coloquei? Seu celular? Não. Tem como colocar agora ou não? Peraí um pouquinho, gente. Tem? Tá no Vibra, né? Ou não? Tá no Vibra. Bom, pronto, resolvido. Você tá no meu, você colocou no nosso mesmo, Tatiwell Bethsaida, né? Coloquei, então, só pra saber. Tá no Tatiwell Bethsaida, não tá? Só pra ele ser, que já errou, só pra saber. Tá? Eu acho que a Dai deve ter entrado certo, ela sempre entra pelo Tatiwell Bethsaida. Tá. Só pra saber, só pra uma... Enfim, então a virgindade, né? É algo que se rompe no corpo, né, da mulher. Rompeu no corpo da mulher, então ela perdeu a virgindade dela, né? Tá certinho. Beleza. Obrigado. Agora, já a castidade, né, ela é da alma, é do interior, é uma virtude. Tanto é uma virtude que uma pessoa que vive a castidade, você percebe, né, a diferença dessa pessoa. Ela tem um brilho especial, ela tem algo, né, ela tem um quê de diferente, né, em relação a outras pessoas. Né? Porque quando se vive a castidade, tanto parte da alma da pessoa, que você percebe isso no olhar dela, no jeito dela de falar. Né? A castidade ela é um caminho certo e um caminho reto para a rainha das virtudes, que é a pureza. Né? Então, quem vive de fato a castidade, né, procura exercer essa virtude da castidade, logo ela vai se encontrar com a rainha das virtudes, que é a pureza. Né? Então, no olhar, no gesto, né, nas coisas como ela ouve as coisas, ela não interpreta as coisas de forma maliciosa, né, mas sim, de forma justa, né, de forma correta, e ela acaba fugindo, né, do que é, digamos assim, do que é imoral. Né? Então se percebe, é muito fácil perceber uma pessoa que vive de fato a castidade. E já a virgindade, como a gente disse, né, teve a primeira relação sexual, perdeu a virgindade. Né? Agora, já na questão da castidade, perdeu a virgindade, acabou a virgindade. Só que isso não significa que, porque você não é mais virgem, no caso,
né, da mulher e tal, não posso mais ver a castidade, porque eu não sou virgem. Não, uma coisa não está ligada com a outra, como nós estamos falando aqui. É claro que a mulher deve guardar sim o seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então você vai se entregar para Deus através, né, do seu esposo ou da sua esposa. E ponto, acabou o assunto. Então deve-se guardar sim, com todas as forças, sem vergonha nenhuma, a virgindade. Deve-se guardar sim. Só que ainda assim, uma pessoa que é virgem, ela pode não ser casta. Certo? Quer explicar como? Eu acho que eu vi uma vez, agora eu não lembro aonde que eu vi, né? É fácil não ter relação sexual. Eu não tenho relação sexual, né? Então, quando a gente olha a castidade somente por... Obrigação? Não, como não ter relação sexual somente, aí a gente fala, aquela pessoa não é uma pessoa casta. Uma pessoa casta é quando ela entende o que é a castidade. É você olhar o outro não como um objeto, não como um desejo, mas entendendo que aquela pessoa é uma pessoa, né? Então você ama ela verdadeiramente como Cristo ama. Então é uma forma da gente viver o amor verdadeiro. A castidade é uma forma de amor verdadeiro. Jesus Cristo tinha castidade? Vivia castidade? Sim, vivia castidade. E aí a gente depois fala, né, que a castidade, ela vive, em todos os estados de vida a gente pode viver a castidade. Deve-se viver a castidade, né? Porque ela é uma virtude, então a gente precisa conquistar. Por que é tão difícil viver a castidade hoje? Porque em todos os lugares que vamos, em tudo que assistimos, tem algo que nos denota, que nos leva à maldade, à malícia. Então é mais difícil, então a luta é maior. Então, olha só, às vezes eu gosto de ler algumas coisas, porque às vezes as minhas palavras elas não interpretam da maneira melhor. A castidade é um grande sim ao amor autêntico, ou seja, a castidade ela me leva ao amor verdadeiro, e ela tá muito ligada com a virtude da temperança, né? Não é a questão de eu não tenho relação sexual, então eu vivo castidade. Eu não tenho relação sexual, um solteiro, não tenho relação sexual, eu não vivo castidade. Tá, mas você assiste um filme pornográfico e você se masturba, né? A gente vai falar isso mais à frente. Eu tenho pensamentos, eu olho uma mulher na rua, eu desejo e fico pensando nisso. Então, uma pessoa casta é uma pessoa que realmente entende o outro, olha o outro como um ser mesmo que merece respeito e merece todo o meu amor. Por isso que uma freira, por isso que um sacerdote, já tô indo mais além, né? Se vive também a castidade, porque se entende que é um amor verdadeiro. Eu estou em busca de algo maior, que não é o desejo pelo outro, que não é usar o outro como objeto. Em nossa sexualidade está presente uma força para amar, que pode ser comparado a um forte rio. Se arrancarmos as margens desse rio, ele produzirá um enorme alagamento. Se colocarmos barreiras e diques impedindo, sua força arrebentará as barreiras e produzirá enormes estragos. Todo rio precisa de margens, precisa ser canalizado. A castidade precisa ser entendida como a canalização das nossas energias sexuais, da nossa capacidade de amar. Por isso que a castidade não é entendida como uma virtude repressiva, mas pelo contrário, como a transparência e ao mesmo tempo a guarda de um dom recebido. Precioso e rico, o dom do amor, em vista do dom de si, que se realiza na vocação específica de cada um. Ou seja, então eu não posso viver assim, ó. Tipo, às vezes a pessoa tá namorando e aí, não, a gente não pode ter relação. E fica com aquilo como se fosse uma obrigação. A virtude da castidade, viver a castidade, ela não pode ser uma obrigação. Ela não deve ser uma obrigação. Por que viver a castidade? Porque eu amo a Deus e eu quero me unir a Ele cada vez mais, porque eu amo. Qual é Gente, me fugiu a pergunta, mas calma aí. O que nós buscamos nessa terra? Qual é o sentido da nossa vida? Todo mundo parou para se perguntar. Qual é o sentido da nossa vida? Adorar e amar a Deus para estar cada vez mais próximo dele. Se eu não entendo isso,
eu vou viver a castidade, eu vou viver qualquer outra coisa, eu vou rezar como uma forma de obrigação. Que saco, eu preciso rezar o terço, eu preciso ir à missa. Tudo que eu vou fazer ligado à espiritualidade, eu vou ter isso como uma obrigação. Se eu não entendo que o sentido da minha vida, as virtudes que eu busco, as orações que eu faço, é para me aproximar do Senhor. Porque é essa a finalidade, porque eu estou aqui, essa é a minha finalidade. Amar e adorar a Deus. Se eu não tenho isso claro na minha vida, eu vou virtude da castidade ou qualquer outro. Opa, o Edipo entrou, agora vou ter que parar aqui, vou ter que falar. Muito bom ter você aqui. Vamos lá. Se eu não tenho isso claro na minha vida, eu vou viver eu vou até buscar viver qualquer virtude como fosse uma conquista minha. A busca das virtudes, as orações não é uma conquista minha. Né? Até porque a gente não é bom porque a gente quer. Ah, eu sou tão bonzinho, eu sou caridoso, né? Eu trato muito bem o meu marido, os meus filhos, mas é porque eu quero que eu sou bom? Não, na palavra de Deus diz, né? Só Deus é bom. Se você é bom, se você se acha bom, se eu me acho bom, é porque o Senhor nos dá essa graça, a oração nos traz isso. Então, sem oração, também não tem a busca da virtude da castidade. Por isso que uma pessoa que não tem relação sexual não é porque ela não é... tô certo, né? Uma pessoa que não tem relação sexual não é porque ela é casta. Ela não tem relação, então ela vive a castidade. Não é assim. Por quê? Porque é uma busca. Aí eu vou buscar, né? Aqui no Catecismo, algo que eu gosto muito de falar, já falei várias vezes aqui nas lives anteriores. O que é a virtude? O que é uma virtude? As virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade que regulam nossos atos, ordenando nossas paixões. Olha como ficou bem interessante. E guiando-nos segundo a razão e a fé. Propiciam assim a facilidade, domínio e alegria para levar uma vida moralmente boa. Pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem. As virtudes morais são adquiridas humanamente. São os frutos e os germes de atos moralmente bons. Dispõem todas as forças do ser humano para entrar em comunhão com o amor divino. Nossa. Então, quem vive a castidade não é obrigação. Ai, nossa, eu não tô aguentando. Eu lembro que quando a gente foi... Estava se preparando para casar, estava noiva. A pessoa chegou em nós, isso eu achei... Hoje eu falo, meu Deus, como as pessoas não entendem, né? Então... a gente vive a castidade de namoro, né? A pessoa falava assim, se vive a castidade de namoro, então significa que no casamento pode todo dia. A pessoa não entende o que é castidade. Não entendeu mesmo. Porque se ela entendesse, ela saberia que no matrimônio também se vive castidade. E aí a gente vai entender que no matrimônio não é a questão de ausência do sexo, porque o sexo, ele deve estar presente dentro do matrimônio. Então não é ausência de sexo. E a gente vai falar mais pra frente quando a gente falar dos estados de vida que vivem a castidade. Ou seja, se a pessoa reprime tanto sexo no namoro, no noivado, na época de solteiro, ela vai viver incorretamente a castidade no matrimônio. Ou seja, ela não entendeu o que é castidade. Ela acha que é só a questão da relação sexual. Não, é a busca pelo amor verdadeiro. Vocês estão entendendo que em todos os mandamentos, né? E os mandamentos, eles não servem para reprimir e falar para nós assim, não pode, não faz. Nenhuma parte do evangelho, em nada que ele nos faz, ele fala, não faça, né? Não, ele nos aconselha. Claro que, às vezes, ele vai ser um pouco duro. A exortação é isso, Sim. né? De certa forma, a exortação é uma dureza, digamos, né? Uma dureza. Né? Mas é uma palavra dura que nos eleva, não que nos reprime. Né? Então, isso é uma exortação. E muitas vezes a gente precisa dessa dureza, né? Que claro, o Senhor nos tem dá. nego que tá... desculpa falar assim, mas tá tão atolado na lama, né? Tá assim, igual o porco, né, com a cara na lavagem, que precisa disso. É necessário também. Né? Algumas vezes você está repreendendo seu filho, você está falando com ele e tal, né? E ele está levando na brincadeira. Então é necessário você dar uma palavra mais dura para ele, né? Uma correção mais firme. Para quê? Para ele sentir que assim, opa, aqui tem autoridade. Né? E a autoridade que vem do alto. Então é necessário isso. E quando eu falava da questão do porquê viver a castidade, né?
muitas pessoas às vezes se relacionam, né, começam a namorar e no namoro vem que aquela pessoa que está, às vezes não está disposta a viver a castidade, né? Não está disposta não só a se guardar, mas a se purificar. O Wellington falava da questão da rainha das virtudes, que é a pureza, que a gente tem que cada vez se aproximar mais da rainha das virtudes, que é a pureza. Então, se dentro do meu namoro, né, nossa, muita gente partilha isso, tanto nas redes sociais, quanto em pregações, geralmente a gente escuta também, mas fulana não quer viver, eu vivo um namoro, mas meu namorado não quer viver a castidade. Existem coisas que são inegociáveis cristãos, né? A castidade é algo, sim. Se você está namorando com alguém, né? Ou mesmo em relacionamento de amizade, né? Existem coisas que são inegociáveis. A castidade é uma delas, né? A castidade é a vivência com Cristo. Se o seu namorado, se a amizade que você vive, né? E eu falo namorado, noivo, né, em relação às amizades também. Se não querem viver de acordo com aquilo que para você é inegociável, porque para mim, né, castidade é inegociável, a vivência com Cristo é algo inegociável, né? Então, para que permanecer nisso? Porque acontece? Aí começa a viver, né, esse relacionamento no namoro, fica preso emocionalmente ali e acaba levando isso ao matrimônio. Quer falar alguma coisa? Você respirou assim, eu não sei se quer falar alguma coisa. Bom, pode prosseguir. Tá. Então, assim, tem coisas que são negociáveis. Não dá, se você vê que isso é algo inegociável com essa pessoa, que essa pessoa não quer viver isso, então cai fora. Cai fora dessa amizade, né? Porque as amizades, elas têm que ser sem interesse. Dá para ter amizade entre homem e mulher? Claro que dá para ter. Só que hoje em dia, as pessoas elas têm muita malícia, né? Então, você precisa olhar ao seu redor e ver como estão as suas amizades, como que está o seu relacionamento, né? Se a castidade é algo que para você é inegociável, mas para aquela pessoa, né, não dá, ela não quer viver, então cai fora. Vai viver sua vida, vai esperar no Senhor, porque um momento vai aparecer. O que não pode é você deixar se levar. Não, mas aquela pessoa, eu vou ajudá-la. Ok, às vezes até você consegue ajudar. Mas se no momento você está se deixando levar muito pelaquela pessoa e não está conseguindo viver, está perdendo a sua santidade, que eu lembro que uma coisa que o Wellington sempre falou para mim, né? Não deixe que o outro faça com que você perca a sua santidade. Porque você quer muitas vezes... Eu vou meter na porta. Você quer muitas vezes converter, eu quero converter o outro, eu tenho isso como missão, e aí você acaba perdendo a sua santidade fazendo isso, né? Não estou falando que você não tem que fazer, mas eu estou falando que existe uma prudência aí. Se você vê que você está indo por caminhos tortuosos, para, e depois você começa novamente, né? E começa novamente assim, termina o relacionamento, conversa, porque você não pode perder a sua santidade por causa disso. Não, existem, em qualquer relacionamento, tanto amizade quanto namoro, mas especialmente no namoro. Deve amar as mesmas coisas que você ama e rejeitar as mesmas coisas que você rejeita. Pensa que isso é um ponto muito importante, porque se isso não acontecer, não é no matrimônio que isso vai acontecer. Tem coisas que se você não vive no namoro, no matrimônio você não vai viver. Se você não vive corretamente a castidade no namoro, no matrimônio você vai acarretar problemas piores. Porque se uma pessoa, lembra que eu falei dessa pessoa que chegou para nós e falou que então no casamento pode todos os dias? Imagina quanto ela vai usar o outro como objeto no matrimônio. Ela vai achar que é assim, que o outro é objeto. E aí vai cair no pecado de usar o outro. Então, é a todo momento, é agora que eu quero, é o meu bem prazer. Só para me satisfazer, né? Só para me satisfazer, sendo que aí, assim, né, falar brevemente, mas o sexo dentro do matrimônio, ele é querido muito por Deus, né? Até porque existe a união e a procriação, então é uma outra realidade que não vou me aprofundar agora. Depois a gente se aprofunda nisso, talvez na outra live, que vamos continuar
a falar sobre o sexto mandamento. Mas, entende? Então, a vivência correta da castidade no namoro e no noivado, né? Na fase de solteiro, no namoro e no noivado, ela vai fazer com que eu viva bem o meu matrimônio. Gente, isso é muito importante. Quantos casais hoje chegam para nós que ou se já se separaram por causa disso, ou porque estão com problemas sérios no matrimônio por causa da vivência errada da sexualidade, que acarretou na vivência errada da castidade no namoro. Então, uma coisa vai acarretando a outra, né? Ou até pessoas que são vocacionadas ao sacerdócio, a celibatários, que não vivem corretamente, e aí vem os escândalos que acontecem hoje. Então, né, que as pessoas falam, libera os padres para casar, que a pedofilia não vai acontecer. Não tem nada a ver. Isso é porque a pessoa não sabe viver a castidade. Ela pode muito bem sim ter a vocação, mas ela não soube viver a castidade. Ela não soube viver a temperança, ela não soube viver a continência, né? E aqui no catecismo vai falar da questão, ó. Aí depois, se você quiser entrar, não sei, né? Eu tô falando aqui. A castidade comporta uma aprendizagem do domínio de si, que é uma pedagogia da liberdade humana. A alternativa é clara. Ou o homem comanda as suas paixões e obtém a paz, ou se deixa subjugar por ela e se torna infeliz. Aquele que quer permanecer fiel às promessas do batismo e resistir às tentações, empenhar-se-á em usar os meios, o conhecimento de si, a prática de um acesso adequada às situações que se encontram, a obediência dos mandamentos divinos, a prática das virtudes morais e a fidelidade à oração. Então, olha só, aquele que quer permanecer fiel às promessas do batismo e resistir às tentações, empenhar-se-á em usar os meios. Que meios que nós temos? A oração, nós conhecemos só nós, né? Uma vez chegou um cara e falou assim pra gente, né? Ai, tá tão difícil de viver a castidade. Ai, a gente mas quer partilhar, quer falar alguma coisa? É muito difícil. Muitas vezes a gente tá junto e tudo mais, e a gente às vezes dorme na mesma cama, tá, mas não acontece nada. Pelo amor de Deus, gente. Aí fala que tá difícil viver a castidade. Poxa, você se conhece, não adianta aquilo, né? Eu vou brincar com fogo aqui, mas eu não vou me queimar. Gente, pelo amor de Deus, né? Não adianta a gente testar a nossa carne, porque a gente sabe que a gente é fraco quanto a isso, por mais que eu reze. Então, sabe que é ocasião de pecado? Sabe que não pode ficar sozinho com a pessoa, porque vai cair? Então, evite. Então, se você se conhece, né, uma coisa que é muito, muito boa, você precisa saber, saber de você, né, dos seus anseios, né, daquilo que é fraco na sua alma. Você sabe, uma das coisas mais importantes que eu e o Wellington sempre fez foi partilhar as nossas fraquezas, nesse sentido até da sexualidade, daquilo que a gente já viveu. Olha, isso aqui eu vivi, isso aqui ele me reprime, me ajuda nisso, ora comigo quanto a isso. Então, você se conhece, você sabe até onde você pode ir. E o outro também precisa saber, quando você está namorando, né? Então, fuja das ocasiões de pecado. Lembre-se da questão de se aproximar da pureza, né? Então, não é reprimir, né? Recapitulando, não é reprimir, não estou reprimindo, eu não posso ter, sabe por quê? Porque se você ficar assim, eu não posso ter relação, não posso ter relação, não posso ter relação, né? Eu não posso tocar a minha namorada. Se você só ficar nisso, se você casar com essa pessoa no casamento, você não vai conseguir viver plenamente o sexo, não vai conseguir tocar a sua esposa, o seu esposo, porque você reprimiu tanto na sua memória, na sua mente, que na sua mente, até entender que você está fazendo de maneira correta, porque você está dentro do sacramento, vai demorar, vai ter problema psicológico ali. Então, qual é o primordial de tudo? E aí eu deixo para o Wellington continuar. Por que eu devo viver a castidade? Porque eu amo a Deus, porque eu quero servi-lo e eu quero me aproximar mais dele. Por isso, preciso viver corretamente a castidade. Não é simplesmente porque eu não posso ter relação, porque eu vou para o inferno. Mas se eu não viver isso, eu vou para o inferno. Eu não posso comungar. É porque as outras pessoas, eu preciso ser exemplo para as outras pessoas. Você precisa ser exemplo para ninguém. Não adianta nada você vir falar para os outros que eu vivo a castidade, bater no peito e vive a castidade, achando que a luta, então eu consegui sozinho. Não. Né? É um caminho, mas eu faço primeiro porque eu amo a quero me aproximar cada vez mais dele.
Amém. Meu, que bom, amor. Eu não queria nem, dessa vez eu não queria nem falar. Eu queria deixar só você falando. Até porque isso traz muito claro na minha mente, né? As coisas que a gente tem anunciado, que a gente tem. Não se deve dar o sacramento para aqueles que não conhecem a Jesus. Né? Em qual sentido? No sentido de negar? Não. No sentido de apresentar para a pessoa realmente a Jesus. Porque a gente vai adquirir o sacramento e a gente vai viver o mandamento exatamente como você disse. Na medida que nós conhecemos, temos intimidade e amamos a Jesus. É a única forma de se viver bem, né? E de não se viver aí de uma forma escrava. Até porque muitas vezes tem acontecido o quê? A pessoa, ela, como você colocou, né? Vive essa escravidão de forma errada, é claro, né? E aí ela passa a querer obter as coisas de Deus, mas não a Deus. Porque a mentalidade dela é errônea. Na verdade, ela se faz o seu próprio Deus. Ela julga suas próprias regras. Exatamente. Por isso eu posso dormir junto com a minha namorada e não vai acontecer nada. Claro que está errado. Claro que está errado. Isso não é vivência da castidade. Quando você falava, eu lembrava também muito da questão, né? Quando se diz, não dê o que é santo aos cães e nem atire pérolas aos porcos, né? E os santos doutores da igreja, quando falam da interpretação, né, dessa passagem, eles falam, não atire pérolas aos porcos, no sentido dos sacramentos, também é forte, claro, também é forte de ouvir isso, mas na questão dos sacramentos, né, porque se voltando, né, se revolvendo contra vós, ele pode despedaçá-las, ou seja, ele não vai dar valor ao sacramento, ele vai viver de qualquer jeito, né, e não dê o que é santo aos cães, no sentido dos mandamentos da lei de Deus. Então, por isso que até o Espírito nos inspira a falar sobre os mandamentos, para que, de fato, o povo de Deus tenha consciência de que é possível viver os mandamentos da lei de Deus. É possível, você é capaz de viver isso, você é capaz de anunciar isso, você é capaz de mostrar Jesus ao outro através dessa vivência, né? Como cristão, nós temos esta obrigação de testemunhar perante todo mundo, que é válido, é possível, né? Eu lembrava muito de Santa Maria Goretti. Santa Maria Goretti guardou a castidade de uma forma tão extrema que de fato ela teve a intimidade, ela conheceu a rainha pureza. Ela conheceu, olha que beleza, olha que maravilha, a ponto de ela ser mártir. Ela ser mártir por guardar a castidade, né? De forma completa. Claro, ela guardou a sua virgindade, ela guardou a castidade, ela guardou a pureza, né? A rainha das virtudes. Sabe quem eu lembrei? Eu tava, antes de começar a live, São Francisco e Santa Clara. A gente tem um filme deles aqui, a gente gosta muito de assistir, e a Clara também gosta muito de assistir. E a pureza, a relação dos dois, né? Do jeito que Francisco olha para Clara, né? E tanto que os frades lá que estavam com Francisco, né, e falava assim, nossa, mas a Clara não tá gostando de você, né, bem no começo, e ele olhava com um olhar de pureza, e eu falava, gente, é esse olhar que nós precisamos olhar para o outro, a gente não olha com olhar de pureza, a gente olha com olhar de malícia já, porque nos meios que a gente vive, é só assim que as pessoas se relacionam, então a gente é, muitas vezes, condicionado a isso, né, a gente não pode se permitir ser condicionado a olhar o outro como objeto, né? Mas olhar o outro como Cristo olha, porque nós somos chamados a olhar o outro como Cristo olha para nós, né? Com amor, né? Não falo nem como compaixão, mas com amor, né? Então, olhar para a vida dos santos que a gente fala, gente, e assim, foram pessoas como nós somos, né? Às vezes as pessoas falam assim, não, mas naquela época, não, naquela época é a época que ele viveu. Hoje é a nossa época, não significa que teve privilégios naquela época, né? Mas, ou seja, ele não nasceu santo, né? Falando de São Francisco, ele nasceu santo. Tanto que ele não sabia que ele ia ser frade, né? O Senhor foi colocando no coração dele as coisas, né? A vivência de ser, né,
celibatário e tudo mais. Então não foi de uma hora para outra, foi brotando essa pureza no coração, mas porque ele também buscou, ele também se abdicou das coisas, né, ao redor. E aí uma das coisas que nós precisamos fazer quando, né, nós queremos viver essa vivência da castidade da maneira correta que devemos viver, é justamente se abdicar das coisas que a gente, né, de programas que a gente assiste, né? Eu não deveria nem falar isso, mas novela já não deveria ser algo que a gente não deveria assistir há muito tempo, né? Deveria ser algo que a gente não deveria nem cogitar. Mas, infelizmente, muita gente assiste novelas, muitas pessoas assistem programas que nos levam nessa conotação, né, sexual, nos leva a olhar o outro como objeto, né? Então, nós devemos não assistir esses programas, não devemos assistir, não devemos deixar com que o nosso olhar, né, o nosso falar, seja algo de pecado para nós, quanto para outra pessoa também. Olha só aqui, né? Segundo as palavras exatas, né, dos santos padres, né? Não deis aos cães o que é santo. Não se devem admitir aos sagrados mistérios os que, pelos seus atos e abusos, viriam a prejudicar a si próprios e aos demais. São João Crisóstomo. Pérolas são os sacramentos, né? E diz mais ainda: cães que desprezam e escarnecem das coisas santas, né? Até mesmo do seu corpo e do meu corpo. Porque o nosso corpo é santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, então é sagrado. Então, como só recapitulando o que a Tatiana colocou, nós estamos falando aqui para uma vida de solteiro. Essa vivência, essa beleza da castidade está sendo explicada para aquele que é solteiro, para aquele que tem um relacionamento, né, afetivo na questão do namoro, aquele que dá o passo para o noivado, é uma escada que vai subindo, e no divisor de águas, para aquele que vai viver a sua vida religiosa, um seminarista, que vai vir a ser um sacerdote, que vai vir a ser, quem sabe, um bispo, né? Quem sabe até mesmo vir a ser o Papa um dia, mas também para aquele que tem o dom, é um dom, segundo São João Paulo II, aquele que tem o dom do matrimônio. Porque, de fato, o matrimônio não é para todos também, é um dom. Só que aí, você que contém esse dom, que recebeu esse dom de Deus para viver o matrimônio, ali você também vai viver a castidade. E também no caso da mulher, que vai viver uma freira, uma religiosa, uma irmã consagrada, ou um irmão consagrado, né? Por quê? Nós já pincelamos aqui, não sei se você percebeu, mas algumas ofensas... Na castidade. Algumas ofensas que pode se fazer contra a castidade, que é a questão da pornografia, a questão da masturbação, a luxúria em si, né? Que é uma vida desregrada, uma vida de uma sexualidade desregrada, que pode ser ofendida dentro do sacramento do matrimônio também, quando você se deixa escravizar pelo sexo no matrimônio, né? Você vai estar usando, coisificando, né, o que é sagrado. Esse templo aqui do Espírito Santo, esse templo de Deus é sagrado. Então eu não posso usar ou coisificar a minha esposa ou a minha namorada, né? Eu tenho, ou até mesmo uma pessoa, um amigo. Às vezes você olha, justamente como você falou, amor, com um olhar, né, de desejo, de sensualidade, né? Um olhar desregrado realmente, né? Pornográfico, né? Que está cheio ali de duplos sentidos, de intenções, né? De desejos e vontades, né? Isso você está ofendendo a castidade. Claro que, antes de você continuar aí, que você já ia meter bronca já, hein? Não, eu ia falar mais uma coisa. Mas também a questão do homossexualismo é uma ofensa direta à castidade, né? A palavra de Deus ela é repleta de passagens que realmente condenam essa prática, né, do homossexualismo, né? Nós temos aí Levíticos, eu marquei duas delas, Levíticos 18, 22, Levíticos 20, 13, né? O Senhor ele vem condenar abertamente tais práticas, né? Porque é vergonhoso, né? E rouba totalmente, tira totalmente, desfigura o homem e a mulher como imagem e semelhança de Deus. Faz deles ali espiritualmente, né, de uma forma monstruosa, né? Assim como os anjos, né, que
os anjos decaídos, né? Desfiguraram-se em questão de virtude, né? Não digo tanto em questão de aparência, mas em questão de virtude, do interior, né? Acontece o mesmo com o homem, né? Ele se torna algo monstruoso, né? Ele perde a beleza, é arrancado dele aquilo que é natural, né? É arrancado dele aquilo que é natural, né? E ele se torna aí uma aberração. Ele se torna uma aberração. Então, é claro que não é para de condenação da pessoa, né, em si, mas do pecado, da ofensa à castidade, que realmente é algo belíssimo para ser vivido. Você já quer colocar alguma coisa? Eu acho que eu vou ler eu não ia ler isso agora, mas já que você entrou, eu vou ler. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade pelas virtudes de autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental. Podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. O que a gente está falando é do pecado da homossexualidade. Ah, mas a pessoa é homossexual. Ela ser homossexual não significa... Ela ter essa tendência, né? Ela ter essa tendência, é verdade. Não posso falar dessa forma. Ela ter essa tendência não é pecado. Pecado é ela exercer a homossexualidade. Ela ter relação com outro homem, ou a mulher. Então aqui tá falando, elas são chamadas a viver a castidade no autodomínio. O que é autodomínio? Não se relacionar. Se ela tem essa tendência, então a não se relacionar com, né, o homem com outro homem e a mulher com outra mulher. A palavra de Deus nos condena a isso. Até porque, qual é a diferença de uma pessoa com tendência homossexual, ela tem essa tendência, né? Então, qual a diferença da vivência da castidade dela para a vivência da castidade de um solteiro, para a vivência da castidade de um consagrado, para a vivência da castidade de uma pessoa dentro do sacramento do matrimônio e da vivência da castidade para um sacerdote? Nenhuma! Porque é o autodomínio. Então, nós não estamos ofendendo essa pessoa, mas pelo contrário, a igreja ela não está excluindo ela. A igreja está orientando ela para que ela tenha, sim, um gozo da vida eterna. Não é como eu posso colocar aqui, uma euforia, mas é um gozo perpétuo de uma felicidade verdadeira. Até porque muitas dessas pessoas sofrem aí uma repressão interior. Eu ia falar isso agora. E por quê? Que muitas vezes, mas é porque a igreja é isso e aquilo. Porque ela não entendeu o que a gente estava falando aqui. Que a castidade, ela nos aproxima, ela é uma virtude, assim como as outras, mas ela nos aproxima da rainha, das virtudes que é a pureza, e nos aproxima do Senhor. Essa pessoa que tem tendência homossexual, que condena, que a igreja é isso, que eu não tô nem aí, que eu vou pra igreja, que eu comungo, faz sacrilégio, faz o escarcéu, ela não entendeu qual é o sentido de viver essa virtude, qual é o sentido do autodomínio? Nos aproximar do Senhor. Então ela quer satisfazer o seu corpo, assim como os heterossexuais, enfim, né? A gente faz quando quer dominar, não, quer atingir os seus desejos, né? Não, eu quero. Então ela não entendeu, ela não ama o Senhor. Né? Ela não entendeu que nós precisamos se aproximar e que a palavra de Deus nos condena isso. E isso não tem, isso é uma coisa que não tem do que a gente negociar, não tem o que fazer. A palavra de Deus diz isso e a gente não vai contra isso. Então, se uma pessoa existe, pessoas com tendências homossexuais na igreja, claro que existe. Existe, mas existem essas pessoas que realmente são cristãs, elas entendem que eu amo a Deus sobre todas as coisas. A gente falou isso no primeiro mandamento. Qual é da live? Qual é a nossa razão de viver? Qual é a nossa razão de ser? Amar e servir a Deus. Então, essa pessoa que tem essa tendência, se ela entende isso, ela vai ter o autodomínio, ela vai buscar ter o autodomínio. Ô, amor, eu quero colocar também o seguinte. Uma pessoa, não deveria acontecer, mas o casal se separou. Não deveria. Claro que a igreja, em um certo ponto, a igreja ela orienta num caso de
como, amor, você vai lembrar da palavra, quando não tem mais o convívio, é risco de vida, né, para um dos dois. Aí ela permite a separação de corpos. Quando há risco de agressão, quando há risco... realmente quando a coisa assim está insuportável, no sentido de que a esposa corre risco de vida. Então ela permite ou até os filhos, psicologicamente, enfim. Ela vai permitir uma separação de corpos, e é interessante que seja algum tempo para que ambos se convertam, né? E coloque o Cristo no centro novamente para que realmente possa haver essa união. A gente já te responde, Tiago. Para que possa ter essa união. Porém, muitos acabam se separando para viver a segunda união. Então já está no pecado do adultério, né? Está num estado perpétuo de pecado de adultério. Então, de fato, essa pessoa ela é orientada a não comungar do corpo de Cristo. Mas o que eu quero dizer com isso? Nesse período, digamos, separou, nos separamos, né? Deus nos livre, longe e guarde de toda e qualquer coisa desse tipo. Mas essa pessoa, ela deve seguir o caminho da castidade. Ela tem que permanecer vivendo a castidade. Então, da mesma forma, ela não pode se relacionar com ninguém. Com ninguém. Lembrei, rapidinho, aí eu lembrei de um caso, que a esposa deixou o esposo, abandonou o esposo e os filhos. Entra nesse caso aí. Sim, é isso. Foi abandonado. Ele foi abandonado, ela simplesmente pegou as coisas dela e foi embora, deixou o marido e os filhos. Mas eles estão casados, desculpa. Casados, isso mesmo. Claro que aí alguém pode cogitar, mas questão de nulidade, isso é tema de uma outra live, de um outro contexto, que talvez um dia a gente possa também estar falando sobre isso, tá? Eu queria falar isso dessa questão do esposo ou da esposa que deve se viver. Então percebe que assim, todos os estados, né, da vida, escolhidos da vida, né, a qual foi nos confiado pelo Senhor, nós devemos viver a castidade, né? Nós estamos vendo a beleza que é realmente de você ter, né, pensamentos puros. Até respondendo o Tiago aqui, a Igreja Católica atividade sexual, bom, é como a gente está falando. Eu não sei se essa pergunta ela vem relacionada na parte que a gente está falando do homossexualismo. Dentro do homossexualismo, não só a prática sexual, mas qualquer tipo de relacionamento. Não se deve viver qualquer tipo de relacionamento, né, homem com homem. Isso, de fato, é monstruoso, desvirtua, né, o homem, tira aquilo que é imagem e semelhança, arranca, melhor dizendo, né, ou aquilo a mulher que com a mulher também, imagem enfim. e semelhança de Deus, tá? Agora, né, do homem para com a mulher não é uma proibição, né, é uma orientação para a vivência da beleza do ato sexual, né, que é dentro do sacramento do matrimônio. É aquilo que a gente falava, se for uma proibição dentro do sacramento, você vai reprimir aquilo de tal maneira que você não vai conseguir viver plenamente aquilo, né? E outra, né? Na época do namoro e até do noivado também, você não sabe se é aquela pessoa que você vai casar. Você não sabe. Então você não é dela. Eu sou do Wellington e ele é meu, porque nós somos do Senhor. Somos do Senhor dentro do sacramento do matrimônio. Lembrei de uma coisa que eu ia falar. Porque às vezes as pessoas também, abrindo parênteses daquilo que eu estava falando. Não, então dentro do sacramento, o meu corpo não pertence a mim, pertence ao meu esposo, e o corpo dele não pertence a ele, pertence a mim. Então, tá vendo? Então, por causa disso, então ela tem que ter relação comigo quando eu quiser, a hora que eu quiser. Não é assim. Tá vendo como a castidade... Rapidinho. Tá, pode falar. Até porque, dentro desse contexto que você está falando realmente, né? Que você está falando, de fato, seu corpo é para mim, e o meu é para você, porque nós somos do Senhor, nós nos completamos. Mas, dentro da relação sexual, eu não preciso, eu não posso, eu não devo querer a minha satisfação. Eu devo querer satisfazer você. Isso no matrimônio. É doação. Deixando claro. Isso no matrimônio. No matrimônio. Então, eu tenho que me doar para você. E assim como você se doa para mim. E isso, de forma recíproca, realmente faz o ápice do sacramento, né? O amor-doação. E vai entendendo essas duas finalidades do sacramento do matrimônio e do ato sexual, né, no casamento, que é união e procriação, principalmente
quando o casal cristão sabe e entende que Seguir para a reta final. nós, ok, até porque a gente tem pouco tempo, se a finalidade do matrimônio, do ato sexual é união e procriação, significa que eu não uso nenhuma barreira, eu não uso camisinha, eu não uso preservativo, eu não uso pílula, não uso nada. São Por quê? ofensas à Porque o castidade. meu amor é livre. É uma das ofensas da castidade. O meu amor é livre, fecundo. Como que eu vou, um amor verdadeiro e livre, como nós que estamos dentro do sacramento, como que eu vou usar a barreira? Como? É que nem assim, é como se eu falasse com ele, eu te amo. Mas olha, eu te amo até aqui. O céu, eu não te amo com todas as minhas forças. Eu não te amo para sempre como eu prometi no altar. Por isso, depois a gente vai ter outra live falando sobre a questão da abertura à vida, sobre os métodos contraceptivos, mas é por isso que a Igreja Católica fala e orienta e proíbe os métodos contraceptivos, porque isso não traz liberdade para o casamento. Não traz a liberdade, não traz as duas finalidades, que é a união. Como que vai se unir carne a carne? Como que eu vou me entregar totalmente a ele e ele a mim, sendo que existe uma barreira ali? Existe, e quando a gente fala de métodos contraceptivos, a gente vai falar do egoísmo da nossa vontade, porque eu não quero ter filhos, porque, enfim, uma série de coisas, né? Porque eu preciso conquistar coisas e coisas. Entra o Senhor ali como centro. E aí, de novo, falo daquilo, porque é algo que o Senhor colocou muito para mim, para essa live. Se não amarmos a Deus em primeiro lugar, não vamos a lugar nenhum e vamos fazer tudo por obrigação. Só isso? Só. Nossa Senhora. Só porque... Temos pouco tempo. Gente, a gente tá gente na tem reta 6 final. minutos. Misericórdia. Vamos fazer dessa passagem bíblica a nossa oração de fato. É muito forte, é muito interessante, né? O que o apóstolo, pelo Espírito, vem falar para nós. Então eu peço que você silencie ao máximo o teu coração, abra bem os teus ouvidos. Nós vamos estar lendo aqui a Epístola aos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. Com efeito, a ira de Deus manifesta-se do céu contra toda a impiedade e injustiça daqueles homens que retêm na injustiça a verdade de Deus. Então, por isso é importante nós anunciarmos aqui, é importante essa pregação, é importante que caia no teu coração e que você não se cale, mas que você seja propagador, né? Realmente propagador do Evangelho, seja pelo dom que Deus te concedeu, seja pela manifestação, pelo auxílio, pela colaboração também, né? De divulgar a pregação, divulgar essas lives, aquilo que realmente alimenta a tua alma. Não guarde só para você, mas prega, anuncia, exorta, oportunamente. Porque o que se pode conhecer de Deus lhe é manifesto, porque Deus lhe o manifestou. Porque as coisas invisíveis dele, depois da criação do mundo, compreendendo-se pelas coisas feitas, tornaram-se visíveis, e assim o seu poder eterno e a sua divindade, de modo que são inexcusáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas desvaneceram-se nos seus pensamentos e obscureceu-se o seu coração insensato. Porque, dizendo ser sábios, tornaram-se estultos e mudaram a glória de Deus incorruptível para a figura de um simulacro de homens corruptíveis, de aves, de serpentes. Eu falo isso para nós quanto cristãos, né? Desperta, abre os teus olhos, viva o Evangelho, não simplesmente leia a palavra, mas viva e seja a palavra na vida do outro. Pelo que Deus os abandonou aos desejos do seu coração, à imundície, de modo que desonraram os seus corpos em si mesmos. Eles que trocaram a verdade de Deus pela mentira e que adoraram e serviram a criatura de preferência ao Criador, que é bendito por todos os séculos. Amém. Por isso, Deus as paixões de ignominia, porque as suas próprias mulheres mudaram o uso natural em outro uso que é contra a natureza. E do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam-nos desejos mutuamente, cometendo homens com homens a torpeza.
e recebendo em si mesmo a paga que era devida ao seu desregramento. E como não procuraram conhecer a Deus, Deus abandonou-os a um sentimento depravado, para que fizessem o que não convém, cheios de toda iniquidade, de malícia, de fornicação, de avareza, de maldade, cheios de inveja, de homicídio, de contendas, de engano, de malignidade, mexeriqueiros, detratores, inimigos de Deus, injuriadores, soberbos, altivos, inventores de maldades, desobedientes aos pais, insensatos, sem lealdade, sem benevolência, sem lei, sem misericórdia, os quais, tendo conhecido a justiça de Deus, não compreenderam que os que fazem tais coisas são dignos de morte. E não somente quem as faz, mas também quem aprova aqueles que a fazem. Ou seja, né, não somente aquele que faz, mas se você aprova, de fato, vamos colocar assim, se omite, né? Se você orienta, se você auxilia, você tem parte com essas obras. Então muda toda essa mentalidade. Por que não ter parte com a graça de Deus? Nós, quanto cristãos católicos, que outra denominação fala dessas coisas? Que outra denominação ensina a vivência dos mandamentos da lei de Deus de forma tão humilde, de forma tão simples, mas de forma tão profunda ao mesmo tempo, de forma tão bela, belíssima? Que outra, né, denominação fala destas coisas, senão a Santa Igreja de Cristo? Claro que só a Igreja Católica poderia falar destas coisas, porque vem do coração de Deus. O Espírito Santo é a alma da Igreja, que é o corpo de Cristo, que é a esposa de Cristo, que quer nos levar para o céu, amado. Então nós temos que ter prática e parte, né, nas obras que nos levam ao céu. Nós temos que amar a Jesus, nós temos que viver essa castidade, viver a pureza, sabendo que é possível. Por isso, você precisa, é necessário que você leia sobre a vida dos santos, que você viva a Sagrada Escritura, leia, medite dia e noite a palavra de Deus, ore constantemente. Peça a Deus a graça de viver a pureza, a castidade, armas belíssimas. Eu testemunho da minha vida e outros irmãos também têm esse testemunho. O rosário, a confissão, a Eucaristia, são práticas devocionais que vão nos levar intimamente ao coração de Deus, que vai fazer com que nós vencemos o vício da bebida, o vício da sexualidade desregrada, o vício do homossexualismo, né? Sim, nós vamos combater tais artimanhas de Satanás, a questão do aborto. Viva a castidade! O adultério, vença o adultério pela castidade, se desvincula destas práticas em nome de Jesus. É o que nós pedimos. Tenha intimidade com o Senhor. Nós temos exemplo de José de Nazaré, a Virgem Santíssima, a Beretta Mola. Nós temos aí Santa Gema Galgani, nós temos Santo Antônio de Pádua. São homens e mulheres que viveram a prática da castidade, que viveram com a rainha das virtudes. Então nós podemos viver isso, nós devemos viver isso, é nossa obrigação, né? Tenha no teu coração esse desejo, esse anseio, realmente peça a Deus o entusiasmo para viver as coisas do alto. A gente vai cair no Instagram. Sim, mas nós queremos sim encerrar, né, com estas palavras, até mesmo com esta oração, que você de fato viva isso. Essa é a vivência do 6º mandamento da lei de Deus, não pecar contra a castidade. O nosso Deus seja louvado. Deus abençoe, obrigada por tudo. E Deus te abençoe. Tchau, gente. Tchau. E no Face a gente ainda tá, é porque no Instagram tem limite. Você só pode ficar 1 hora no Instagram só. No Facebook é bom que não tem isso. Mas obrigada por você. Agradecendo, já que a gente tem tempo aqui, a Érica, né? A Camila, que esteve com a gente. Camila Maria dos Santos. Bom dia, sua linda. O Edipo, fiquei muito feliz que você fez Facebook para estar com a gente. Né? A Andresa, né? A minha prima. Luana, que Deus abençoe vocês, obrigada pela presença aqui com a gente, e a gente vai divulgando o próximo também,
Acredito que próximo final de semana, mas a gente vai divulgar direitinho. Deus abençoe vocês, um bom final de semana. Né? As missas aqui, já aqui na nossa Diocese de Campo Limpo já estão começando, né? Na Paróquia Todos os Santos, no Imbu, já vai começar até hoje. E na Paróquia Nossa São Sebastião aqui, vai começar até semana que vem. Então, vamos começar aí a participar das missas presentes, tá bom? Para a gente se fortalecer mais ainda da Palavra de Deus e da Eucaristia. Amém. Certo? Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau. Tchau.